Entre janeiro e agosto deste ano, segundo o Tribunal Regional do Trabalho, foram registrados 25 mil pedidos de indenização por danos morais no Estado. E mesmo que haja uma recompensa financeira, muitas marcas psicológicas do assédio moral podem ficar para sempre na memória de quem sofre esse tipo de abuso. O Adelson trabalhava como cozinheiro num restaurante em Curitiba. Ele diz que logo nos primeiros meses percebeu que estava sendo vítima de preconceito. Eu fui agredido com palavras comparadas a um animal. Muitas das vezes fui chamado de negro vagabundo, negro desgraçado. Ele aguentou 8 meses nessa situação, até que resolveu dar um basta na discriminação sofrida no ambiente de trabalho. Entrou na justiça com uma ação contra a empresa. Um ano depois, recebeu uma indenização de R$20 mil. Mas até hoje, as ofensas permanecem na memória dele. Eu não esperava que, em pleno século XXI, eu sofresse agressões verbais com palavras preconceituosas referente à minha cor de pele. Para este advogado trabalhista, em várias situações do dia a dia, o empregado pode estar sendo vítima de assédio no trabalho, sem nem ter ideia. O que não é normal é aquilo que agride a personalidade do trabalhador. É aquilo que extrapola os limites do razoável. Então, xingamentos, injúrias, situações envolvendo cobranças vexatórias na frente de outros colegas de trabalho, tudo isso pode ensejar uma indenização por danos morais na Justiça do Trabalho. O assédio moral mais comum costuma ser entre o chefe e o subordinado, muitas vezes até como se fosse uma brincadeira. Só que a cobrança excessiva, por exemplo, que extrapola limites, pode deixar marcas que são difíceis de lidar. O Adelson perdeu a vontade de frequentar a faculdade, sair de casa. Este professor de psicologia diz que o assédio moral tem reflexos principalmente na autoestima da pessoa. Então ele começa a desacreditar nele mesmo, desacreditar na capacidade dele, perde estímulo ao trabalho, afeta as suas relações pessoais, familiares até mesmo no trabalho e assim por diante. Hoje, ao olhar para frente, o Adelson quer que casos como o dele não voltem a se repetir. Eu creio que depois dessa situação na qual eu vivi, do que eu passei durante esses meses que eu trabalhei dentro do restaurante, isso sirva de lição para muitos empresários, para muitas pessoas. Pois é, para saber mais sobre esse assunto, como será que esse tipo de abuso fica caracterizado, nós convidamos o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho aqui do Paraná, Cássio Colombo Filho, que inclusive acaba de lançar um livro sobre esse assunto, ele que já julgou mais de 20 mil casos sobre essa questão do assédio moral. Bom dia, desembargador, obrigado pela presença. Por que a gente nota que agora esse número de denúncias tem aumentado? Os casos sempre ocorreram? As denúncias que aumentaram agora? Ou, vamos dizer assim, a percepção da sociedade que mudou também? Eu acho que um pouco de cada, né? Os casos sempre ocorreram. Tá? O que acontece é o seguinte, até a Constituição de 88 você não falava em dano moral no Brasil. A partir dela, porque tinha-se um conceito seguinte, que as ofensas não deveriam ser reparadas monetariamente, porque isso causaria um enriquecimento sem causa para a pessoa lesada, né? E com a Constituição de 88 isso mudou, mas sabe, demorou para pegar. Eu sou juiz de 1991 e eu fui custar ver na Justiça do Trabalho pedidos de dano moral por volta de 95, 98. E aí nós começamos a ver também conceitos novos. LER, por exemplo, lesão por esforço repetitivo. DORT, doença ocupacional relacionada ao trabalho. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Tá? Na minha formação jurídica eu nunca tinha ouvido falar. Isso é tudo coisa do século XXI. Tá? São os novos modos de tratamento e principalmente as doenças que foram descobertas, foram caracterizadas no século XXI. Antigamente prevalecia a teoria do azar. Né? O sujeito trabalhava no frigorífico, machucava o braço, puxa, que azar, mas justo você que usa tanto o braço ficou com esse azar. Não foi azar. Tá? Ele machucou porque ele trabalhou numa condição ruim de ergonomia
Isso fez mal para o braço dele e acabou lesando uma doença ocupacional relacionada ao trabalho. Então, quando você causa um prejuízo a alguém, você tem que pagar não somente os prejuízos materiais, mas também os imateriais. E quais são os imateriais? Os danos morais, os danos estéticos, sim, quando a pessoa fica com aquela sequela, os danos que nós chamamos de hedonísticos, que são os danos pela perda de qualidade de vida. Você tem que pagar, aí também falam-se em danos existenciais, que é aquele pela impossibilidade de você mudar de um setor para outro, que você perde o seu pertencimento, vamos dizer assim. Tá? Há também danos morais da empresa, sim, porque a empresa ela tem um nome a zelar. Tá? E há ainda os danos morais que são coletivos. E eles podem resultar de um acidente de trabalho, podem resultar de uma prática abusiva, tal como um assédio moral organizacional. Né? Então, o que mudou na sociedade foi isso, foi a percepção. Um chefe que ontem era um sujeito rigoroso, hoje pode ser considerado um criminoso. Inclusive, tinha gente que se achava no direito de ficar cantando, né, as empregadas na empresa. Tinha chefe que se achava nesse direito, simplesmente porque era chefe. Hoje esse cara vem cana. Porque é inconcebível, assédio sexual é crime, inclusive. Né? Quando, por exemplo, essa situação que o senhor citou aí, quando um chefe assedia moralmente um funcionário, uma funcionária, ele pode responder criminalmente por isso também, ou apenas a empresa é que pode ter a imputação, vamos dizer assim, do assédio moral? Ele propriamente também pode ser acusado por isso? Pois é. É o seguinte, o meu livro, ele não é um livro de direito de trabalho. Ele é um livro de, na verdade, responsabilidade civil aplicada às relações de trabalho. Isso aqui é direito civil, muito obrigado, muito bem lembrado. E aqui eu falo sobre direito civil e sobre direito penal. Veja, quem pratica o dano fica obrigado a reparar. O que acontece é o seguinte, tem uma regra no Código Civil, segundo a qual o preponente é responsável pelos atos do preposto. Então, se você fizer uma bobagem aqui dentro, o dono da RPC vai responder. Mas ele não te impede de, amanhã, na hora que ele for chamado a responder, ele te chamar, vem junto, Soler, você também vai ter que pagar aqui isso aqui. É a responsabilidade solidária que você disse? Isso, tá? Seria haver responsabilidade solidária. E aí ele cobra a sua parte. Além disso, tá? Se você realmente praticou um ato considerado delituoso, então você, por exemplo, tratou mal alguém, xingou o sujeito lá de modo racista, isso é crime, tá? Sim, você aí não tem nem como prender um prédio, né? Então, quem será o que vai responder o processo criminal e até, eventualmente, uma consequência de perda de liberdade será o praticante do assédio, da ofensa. Agora, uma característica é o seguinte, hoje nós temos esse número é um pouco inflado, não porque não seja verdadeiro, não é isso, é porque a gente percebe que tem muita gente que, por aquele mero aborrecimento, o sujeito teve uma briga com o chefe na hora do despedimento, ou teve um desentendimento lá atrás, tá? E vem pedir o assédio moral. Tá? O dano moral, ou vem dizer que houve assédio moral. Não, o assédio moral, para ele ocorrer, ele tem que ser reiterado, ele tem que ser contínuo. Lógico, pode ocorrer de uma vez só, num fato muito grave, que inclusive culmine com um despedimento, pode ocorrer. Mas, normalmente, ele vem por gotas, sabe? Ele não vem de uma enxurrada assim, tá? Ele é uma situação paulatina, por isso que é muito infame, inclusive, a conduta. Então, você começa a controlar, você só pode ir no banheiro 2 vezes por dia, 5 minutos em cada uma. Você só pode sair aqui na hora que eu quiser, só pode almoçar na hora que eu deixo você almoçar, e se eu não deixar, você não vai almoçar. Estabelecimento de metas abusivas, chamar pessoas por apelidos. Né? Isso sabe? E por incrível que pareça, eu fiz o seguinte, nesse livro eu procurei fazer, o problema é ético. Isso que nós estamos conversando é ética no trabalho. Perceba, o que é ser ético? Ser ético, em princípio, é ser bonzinho, cumprir tudo, mas isso é muito subjetivo. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho que fala sobre operadores de telemarketing, que fala sobre ergonomia, porque ergonomia é meio ambiente de trabalho. E dessa norma eu extraí de 13 mandamentos da ética. Então, ser ético, por exemplo, é você
priorizar a família do trabalhador, a convivência familiar. Este é o primeiro mandamento. Se você tem um trabalhador que está contente, está satisfeito na sua casa, ele vai produzir, ele vai render muito melhor para você. Então, hoje as empresas querem obter certificação ISO, querem ter vantagens, mas elas não querem qualificar, não querem treinar. Então, é por isso que dessa percepção minha do Poder Judiciário, desses julgamentos, é que eu falei, olha, é necessário dar um alerta principalmente para o pequeno e para o médio empregador, que é a força produtiva do Brasil, mas que não tem essa qualificação. Que exemplo o senhor pode dar, assim, sem citar nomes, obviamente, de empresas que praticam a prevenção a esse tipo de problema? Como é que isso é feito no ambiente de trabalho? Hoje, isso se chama compliance. Tá? Compliance, todo mundo está falando muito em compliance com relação ao econômico. Né? O econômico, ele serve, evidentemente, no setor financeiro das empresas. O compliance nada mais é do que um controle prévio, jurídico e preventivo. Né? Então, as grandes empresas, você pega empresas do setor bancário, principalmente, eles estão treinando os seus líderes, os seus gerentes, eles estão fazendo compliance e mostrando para ele, olha, você não pode fazer certos tipos de brincadeiras, você não pode estabelecer certos tipos de metas, você não pode, a título de motivar o seu pessoal, pegar e mandar o seu pessoal fazer rapel, fazer atividades físicas, porque isso tudo é antiético. Então, aí eles vão e investem e fazem técnicas de melhora das relações interpessoais dos gestores com subordinados. O assédio moral, ele pode ser de cima para baixo e pode ser de baixo para cima também, e pode ser colateral. Tá certo. Doutor, obrigado pela presença do senhor. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, eu que agradeço e espero aí que seja útil para a população, porque realmente eu vejo as pessoas sofrendo muito com isso. Espero que ajude um pouco. Tá certo. Bom dia. Obrigado.